E a lição de hoje, ela vai falar sobre o dízimo. E falar sobre o dízimo na igreja não é tão fácil assim. Há um tabu dentro da igreja tocar nesse assunto de dinheiro. Nós podemos ter muitas justificativas para isso. Poderíamos alegar o mau uso dos recursos, o enriquecimento por parte de líderes religiosos e outros obstáculos que a gente podia estar colocando e questionamentos. Mas esse não é o objetivo da lição. O objetivo da lição é trazer de forma bíblica esse ensinamento. E o texto básico da nossa lição é um texto bastante conhecido. Geralmente ele é lido por ocasião do culto onde se faz o levantamento de ofertas, que é Malaquias capítulo 3, verso de número 10. E nós vamos fazer a leitura desse versículo. Malaquias 3, 10. Assim diz a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Vamos estar orando a Deus, pedindo a iluminação e orientação para a meditação na sua palavra. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, ó Pai. E temos, Senhor, a oportunidade de estarmos iniciando esse nosso dia na tua casa, ó Pai. Louvando, bendizendo e te agradecendo, ó Deus, por todas as bênçãos que nós temos recebido do Senhor, ó Pai. Te agradecemos por cada irmão, irmã aqui presente, ó Pai, nesta manhã, Pai. Desde as nossas crianças, Senhor, até aqueles mais avançados em dias, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai, a cada família representada, ó Deus. Te agradecemos porque aprove ao Senhor, ó Pai, um dia essa igreja abrir as portas, ó Pai, para realizar essa escola bíblica dominical, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que nos antecederam, ó Pai, por professores, presbíteros, Senhor, que estiveram à frente desse trabalho, ó Pai. Que o Senhor derrame graça, poder e misericórdia sobre a tua igreja hoje, ó Pai. E que possamos, ó Deus, estar aprendendo da tua palavra cada dia mais, ó Pai. Com um único objetivo, ó Pai, crescermos espiritualmente, ó Pai. Derrama a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos entender, ó Pai, aquilo que está por trás das palavras, Senhor. Aquilo que realmente o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lido o texto, nós temos um outro texto que o autor aqui da lição, ele usou como a introdução ao seu assunto, que é no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, o capítulo 13, pedi para os irmãos abram, Marcos 13. Verso 41 ao verso de número 44. Marcos, perdão, 12. Tá, é que está na lição diária aqui. É errado. Marcos 12, 41 a 44. É na nossa revista que ele está errado, né? Então, Marcos 12, verso 41 ao 44. Eu não sei se tem algum microfone que está disponível. E os irmãos podem ajudar na leitura, né? Elídio, você pode fazer essa leitura para a gente? Elídio. E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro.
e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Obrigado. Olha que texto interessante, intrigante. Jesus está lá no templo de Jerusalém, e ele está sentado diante do gasofilácio, do lugar onde se depositavam as ofertas, os dízimos. Interessante que Jesus ali, ele não estava olhando para o teto, né? Ele não estava olhando para os outros lugares do templo, mas ele fixou os seus olhos naquela peça, naquele móvel do templo, que era o gasofilácio, aonde as pessoas depositavam as suas ofertas e os seus dízimos. O templo de Jerusalém, ele era único, e era o único local de peregrinação de todo o povo de Israel. O povo comparecia no templo para entregar seus dízimos, suas ofertas. O povo comparecia no templo para as grandes festas. O povo comparecia também para oferecer sacrifícios pela expiação dos seus pecados. E ali então ele observa as pessoas que vão depositar o seu dízimo e a sua oferta ali. Esse é o foco dele. Olhando para aquelas pessoas e pelas suas atitudes, já observando qual era o agente motivador deles estarem ali. E o texto diz que ele observava como o povo lançava ali o dinheiro. Aí ele fala dos ricos. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Imaginando, né? Eles não tinham dinheiro em papel. O dinheiro era em moeda, era em metal. Imagine então aquelas pessoas ricas, abastadas, trazendo sua oferta, trazendo o seu dízimo. Provavelmente o rico demorava muito mais, né? Ali para depositar a sua oferta. E era foco para que as pessoas observassem que eles estavam dizimando. É como se ele dissesse assim: olha, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa abastada, eu tenho condição financeira de estar aqui depositando as minhas ofertas. Mas sentia-se naquelas atitudes um pouco de orgulho, um pouco de prepotência, um pouco de vaidade, um pouco de exibicionismo diante daquelas pessoas. Mas de repente, compareceu ali uma mulher viúva, pobre. Olha só, são duas condições terríveis ali para a mulher naqueles tempos. A viuvez, para a mulher, era um problema muito sério naquele tempo. Naquele tempo não existia INSS, não tinha aposentadoria, não tinha pensão por morte. Então, a pessoa, quando ficava viúva, ela ficava totalmente desamparada. E principalmente na condição dela aqui, uma viúva pobre, né? Porque tinha viúva
que o marido tinha deixado muitos bens, e ela vivia então desses bens. Ela se sustentava e ela tinha uma vida boa. Mas no caso aqui não era isso. Além de ela ser uma viúva, ela era uma viúva pobre. E como é que uma viúva pobre se sustentava naquela época? Somente através da mendigância. Ela vivia sendo sustentada pelo favor de outras pessoas, que se compadeciam com a sua situação financeira, econômica, e ali lhe dava algumas moedas para que ela sobrevivesse, para que ela se alimentasse. Geralmente elas viviam ali, naquele local. E ela depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E Jesus viu exatamente aquela cena. Primeiro de pessoas ricas, abastadas, e com toda altivez e arrogância, depositavam suas moedas ali, né, em quantidades muito grandes. Por isso que ele faz questão de dizer que ela depositou apenas 2 moedas, mostrando sua condição. E Jesus então passou a ensinar, passou a mostrar para os seus discípulos uma realidade muito presente ali. Ele diz: e chegando aos seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Vamos contextualizar aqui para os nossos dias de hoje. Vamos dizer que o rico foi lá e depositou R$1 milhão no seu dízimo. E aquela viúva depositou apenas R$2. As suas 2 moedas. E Jesus diz assim: esses R$2 valem muito mais do que R$1 milhão que foi depositado ali pelos outros. Mas como? Como pode ser dessa forma? Aí Jesus vai explicar. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, os ricos chegavam no final do ano, quando ele tinha ali grandes lucros provindos do seu negócio, do seu trabalho, do seu comércio. Muitos eram agricultores, tinham suas terras, cultivavam os seus olivais, as suas videiras, tinham ali a sua pecuária, os seus animais. E quando ele colocava ali o seu lucro, ele falou: isso aqui foi o meu lucro. Do que sobrou, agora eu vou dar o dízimo. Mas primeiro ele fez todos os seus investimentos. Primeiro ele fez todas as suas contas. Primeiro ele ponderou em todos os seus grandes, aonde ele estava colocando o seu dinheiro. Eu já apliquei na bolsa, eu já comprei dólares. E o que sobrou? Olha, R$1 milhão. E eu estou depositando esse dízimo. Olha como eu sou uma pessoa bem próspera. Olha como eu sou uma pessoa muito inteligente.
que subadministrar os meus recursos. Não vamos nem entrar aqui na questão de como ele obteve esses recursos, né? Porque vamos lembrar que existia ali um sistema de escravidão também, de exploração às outras pessoas. Mas ele se sentiu, né, o maioral em ter colocado uma grande quantia. Eu não sei quanto tempo ele demorou no gasofilácio, não sei se era uma moedinha de cada vez, mas às vezes o sujeito ficou meia hora lá colocando suas moedas, de tanta moeda que ele tinha. Mas de repente, foi uma viúva pobre. Não foi resultado dos seus investimentos. Aquilo não sobrou para ela. Ela depositou tudo aquilo que ela tinha. Ela deu dízimo? Não, dízimo é a 10ª parte. Ela deu tudo. 100% do que ela tinha. Aquilo que era a garantia do seu sustento, ela entregou ali no gasofilácio. Aí Jesus começa a ensinar a respeito da motivação. O que motivou aqueles homens ricos a dizimarem, a entregarem suas ofertas, e o que motivou aquela viúva pobre a também entregar tudo o que ela possuía ali no altar do Senhor. Na nossa revista ele diz assim: é certo que o ministério de Cristo foi dominado por um sentido de urgência. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, mas ei-lo assentado diante da arca do tesouro, não se limita a um relance casual de vista. Assenta-se, observa como o povo traz o dinheiro à igreja. Verifica quanto cada um dá. Compara a oferta com os haveres do ofertante. Chama os discípulos, que talvez não se estivessem dedicando a observar coisa tão secundária como dinheiro. Ensina-lhes qual o princípio rege a avaliação da oferta. Nem sempre dinheiro é coisa secundária aos olhos de Cristo. Vale ou não, conforme represente ou não, real sacrifício para quem o dedica a Deus. Aquela viúva, ela estava fazendo um sacrifício. Ela estava entregando tudo aquilo que ela tinha. Quando uma pessoa dedica a Deus uma importância que não lhe fará falta, um sobejo, uma sobra, não há grande coisa. Pouco importa qual montante em algarismos, mas se alguém tira do seu próprio sustento para o serviço de Deus, da oferta que Cristo julga valiosíssima. Qual a importância de você? Sobrou. Por isso eu estou dando. É porque sobrou. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Já paguei todas as minhas contas, já fiz todos os meus investimentos. Já viajei, já comprei o que eu queria, troquei de carro, troquei de celular. Agora eu vou dar para a igreja. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, antes de tudo, ela entregou aquela sua oferta diante de Deus. Nós vamos ver depois, mais para frente da lição, o que isso representa. Qual o ensinamento disso para as nossas vidas de hoje? Sim. Ele vai ensinar mais para frente para a gente essa questão da confiança em Deus, né?
que é entregar primeiro a Deus. Aqui está dizendo em dinheiro, mas nós vamos perceber em todo o Evangelho, em todas as áreas das nossas vidas, que é essa questão de confiança em Deus. Quando ela entregou, ela tinha plena convicção que Deus não a iria desamparar. Sabia disso. Ela tinha fé, ela tinha convicção disso. Porque aí está uma questão de fé, uma questão de desafio. Porque se eu dou daquilo que sobra, tão somente, eu não confio em Deus. Porque eu já fiz todos os meus investimentos. Eu já abasteci os meus armários, eu já abasteci a minha geladeira, eu já coloquei crédito no meu celular, eu já coloquei combustível no meu carro, eu já fiz um monte de coisa. Aí sobrou. Aquela mulher fez o caminho inverso. Ela confiou em Deus, sabendo que o sustento dela vinha de Deus, que Deus jamais iria desamparar. Que valia os 5 réis da viúva? Nada. Mas o pão que ela deixou de comprar para poder dar ao Senhor sua oferta, esse valia muito. Cristo ainda observa os fiéis quando trazem ofertas e cada oferta atribui o seu valor. Quanto maior falta nos fizer o que dedicamos ao Senhor, tanto mais valioso será para Ele. A gente faz as coisas ao inverso. Porque aí é uma questão de fé, de prova de fé. Aqueles ricos davam daquilo que sobrava. Aquela mulher deu daquilo que lhe faria falta. Sim. Exatamente. Foi a compensação desse princípio que levou o rei Davi a exclamar: eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Hoje está na moda, né? A palavra holocausto mesmo para sacrifício. Tudo que nós fazemos, ele é um sacrifício. Essa é a cultura que nós temos hoje. Eu vou no culto. Eu estou oferecendo um sacrifício. É um sacrifício. Davi está ensinando aqui que ele só oferece aquilo que tem um custo para a vida dele. O que é caro para ele. O que não é caro, o que não representa nada, o que não tem valor, o que não agrega nada, ele não vai oferecer isso para Deus. Muitos hoje substituem dízimo e ofertas por sacrifício. E aqui nós estamos aprendendo que sacrifício é alguma coisa que custa caro para nós. Mas se nós estamos oferecendo algo que não custa caro para a gente, algo que ia sobrar, isso não é sacrifício. Aqueles homens ricos, eles não ofereceram um sacrifício. Quem ofereceu o sacrifício foi a viúva pobre. Porque aquilo era caro para ela. E mesmo assim, ela não teve dúvidas. Ela ofereceu para o Senhor. Aqui nós também temos algumas orientações do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, lá na segunda carta, capítulo 9, verso 1 a 15. Paulo orienta a igreja para o levantamento de uma coleta. No versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Aqui nós temos aqui um princípio, que é um princípio eterno. É a lei da semeadura.
tudo que você semeia, você colhe. Quando você semeia amor, colhe o quê? Amor. Quando você semeia ódio, você colhe ódio. E aqui ele está trazendo essa questão do dízimo e da oferta na igreja de Corinto e ensinando como uma semeadura. Você estar semeando através desses dízimos e dessas ofertas. E ele vai bem além. Quando ele diz assim, aquele que semeia pouco, pouco vai colher. E aquele que semeia muito, muito vai receber. No verso 7 ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Há um propósito de contribuir. Aonde é que deve nascer esse propósito? O texto diz aqui que é no nosso coração. Não pela imposição. Não porque se eu não der o dízimo e oferta, o que os irmãos vão pensar de mim? Não é isso. Ele está dizendo assim, isso tem que brotar no nosso coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Essa é a proposta, está firme nesse propósito. Porque o nosso coração ninguém conhece, só Deus sabe aquilo que passa dentro do nosso coração. Então esse compromisso é com Deus. É aquele que sonda as nossas mentes, os nossos corações. Aí vai mais. Não com tristeza. Ai, eu vou ter que dar o dízimo. Eu podia fazer isso. Eu podia fazer aquilo. Mas eu tenho que entregar esse dízimo, né? Que tristeza, que sofrimento, que angústia. Encontra com o irmão. Estou em depressão. Porque eu tenho que dar o dízimo. Entrou em depressão. Está triste, está chorando, né? Ou por necessidade. Paulo diz, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, se você trazer o dízimo, porque você está constrangido, que você é obrigado. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, com contentamento. Como é gostoso quando você oferece algo a alguém e você vê como aquilo fez bem para a pessoa. Como é que você fica bem? Você fica contente, você fica radiante, porque você fez algo de bom. Aquilo não fez mal, aquilo fez bem. E Paulo está ensinando à igreja exatamente isso. Essa lei da semeadura. Aquilo que você semear, você vai colher. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear bastante, você vai receber bastante. E aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade, por favor. Né? Ninguém vai fazer negócio com Deus. Mas é uma questão de lógica. E que também Deus ama aquele que dá com alegria, não com tristeza. O verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Mas não vai aumentar minha conta no banco? Eu não vou conseguir comprar um carro importado? Eu não vou conseguir comprar uma casa na praia, um apartamento? Ele está dizendo aqui, frutos de justiça. Essa é a promessa. Aumentará os frutos da vossa justiça. É óbvio que se a gente analisar para a questão da nossa justiça, nós vamos ver que aquilo que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida, ele é fruto da nossa justiça.
Da contribuição financeira depende nossa vida espiritual. Não é a igreja que precisa de dinheiro, como às vezes dizemos. Não é que precisamos de trazer dinheiro à igreja. Nosso progresso espiritual depende disso. Quem semeia pouco também ceifará. Ceifará o quê? Dinheiro? Não, frutos de justiça. Veja o verso 10. Isto é, quando a oferta é grande, os frutos da justiça se multiplicam na vida do ofertante. Não se esqueça de que a medida de grandeza para a oferta é aquela dada por Cristo, no caso da viúva pobre. A questão do sacrifício, da fé em Deus, da confiança em Deus. Deus ama o que dá com alegria. Então, vamos subornar a Deus com dinheiro? Hoje o que se prega é exatamente isso. Comprar a Deus. Subornar a Deus. O homem é um ser corrupto. O ser humano ele é corrupto. Aí ele tenta também trazer uma imagem de um Deus corrupto. Um Deus também que leva vantagem em tudo. Ó, se você me der tanto, eu te dou isso. E a pregação que nós estamos vendo nos nossos dias de hoje é exatamente essa. De um Deus corrupto. Um Deus que faz negócio com a gente. O que você quer? Um carro novo? Quanto vale o seu carro? Ah, eu quero comprar um carro de 300 mil reais. Dá o dízimo dele já. Eu quero comprar uma mansão de 3 milhões de reais. Dá um dízimo. Antes, antecipado. Para ver se você Deus não vai te dar. Aí, deturpam e torcem a palavra de Deus. Vai lá para Malaquias e fala, prova de mim se eu não vou abrir as portas do céu. Espera aí. Você está tentando negociar com Deus. Você está tentando subornar Deus. E o texto lá não está falando de suborno. O texto não está falando de comprar Deus. E hoje nós vivemos um período assim. Que nós jogamos na loteria, em grandes apostas, e nós apostamos também na igreja, apostamos em Deus. Ah, não custa, né? Tem muita gente vindo para a igreja hoje porque quer ficar rico. Porque acha que pode comprar, pode subornar Deus. Então, nós não podemos subornar Deus com o dinheiro. Ou com dinheiro compraremos ingressos na eternidade. Teve uma época que a igreja fez isso, a igreja vendeu. A igreja vendeu o perdão dos pecados, né? As famosas indulgências, né? O Tetzel andava pela Europa toda lá arrecadando fundos para terminar a construção da Basílica de São Pedro, né? E ele usava lá um gasofilácio de bronze. Ele dizia assim, olha, joga a moeda. Quando a moeda cair lá e fazer um barulho, é uma alma saindo do purgatório. Então ele negociava dessa forma, ele vendia a salvação. Mas a salvação pode ser comprada? Não. A salvação não pode ser comprada. As bênçãos de Deus podem ser compradas? Também não pode ser comprada. Então, se alguém está na igreja com essa visão, sinto informar, mas você vai perder o seu dinheiro e a sua salvação. Porque a salvação não se compra. As bênçãos de Deus não se compram. Quem é ingênuo a ponto de pensar que o Senhor da glória, de quem é todo ouro e toda prata, se deixará mover pelo som do metal ou pelo tatalar de cédulas recém-fabricadas? Mas Deus ama o que dá com alegria. Não diz que Deus ama o que foi dado.
Deus não ama dinheiro. Deus ama o ofertante. Deus não ama a oferta. Deus ama quem ofertou. Deus ama ao que dá com alegria. Não se refere à alegria um tanto astuta de não ser obrigado a dar mais, mas a alegria de ter podido dar tanto. Esta para encontrar-se a pessoa que, dando com alegria, dá pouco. Então, quem dá com alegria, ela sempre vai aumentar a sua semeadura, sabendo qual é a motivação do seu coração. Na parte 2 aqui da lição, ele vai falar sobre o dízimo em relação a Cristo e Melquisedeque. Melquisedeque, né? A formação de duas palavras hebraicas aí. Meleque, que é rei, e de Sadique, que é justo. Então, Melquisedeque, o rei de justiça. Gênesis 14, 18 a 20. Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho. Trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. É a primeira vez que vai aparecer a palavra dízimo na Bíblia. Até então não aparecia. Diz que Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém é o antigo nome de Jerusalém. E o que ele trouxe quando ele encontrou Abraão, que estava vindo da guerra, com os espólios da guerra? O que ele ofereceu para Abraão? Pão e vinho. Quem nos ofereceu pão e vinho? O pão representa o corpo e o vinho, o sangue. Aqui nós temos Melquisedeque como um tipo de Cristo. Muitas pessoas dizem: eu não vejo manifestação de Jesus no Velho Testamento. E aqui nós temos a primeira manifestação de Jesus no Velho Testamento. Agora como Melquisedeque, rei de Salém, que oferece pão e vinho, que oferece o seu corpo e o seu sangue. E o que acontece? Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse tudo está incluído o quê? Abraão era uma pessoa pobre? Não era. Era rico. Além do seu dinheiro, além vamos dizer assim, da sua fortuna, entre aspas, ele estava trazendo o que junto com ele? Despojos da guerra. E ele ofereceu o dízimo de tudo diante de Melquisedeque. O dízimo não é apenas um detalhe do sistema religioso expresso na lei. É parte da relação normal entre o fiel e Deus. Quando foi que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo? Sob a lei de Moisés? Não. Porque existia lei ali? Não, é anterior. Existiam os sacerdotes do Velho Testamento ali? Também não. Porque os sacerdotes foram instituídos no deserto, proveniente da tribo de Levi, dos levitas, que sai a linhagem sacerdotal. Nós temos ali Arão, como sendo o primeiro, e aí toda a linhagem sacerdotal. Então nós não tínhamos sacerdotes ali, nós não tínhamos a lei de Moisés ali. Abraão viveu pela fé, e pela fé foi justificado. É o pai dos que creem, mas pelo que parece, o dízimo fazia parte normal de suas relações com Deus. E ao encontrar um sacerdote legítimo,
deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui eu queria fazer uma parênteses para a gente entender e para a gente estar pensando nos nossos dias. Abraão dizimava. Pela sua prática, sabemos que era algo comum naquele tempo, que já existia. Embora nós estamos aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, não há relato, senão esse o primeiro do dízimo. Mas, pela atitude de Abraão, sabemos que era uma prática normal, dizimar. Ele encontra um sacerdote, mas aqui o autor, reverendo Boanerges Ribeiro, que escreveu essa lição, ele diz exatamente, ele encontrou um sacerdote legítimo. A gente parte sempre para o lado do politicamente correto. Ah, não. Você tem que dar o seu dízimo. Mas Abraão está ensinando uma coisa diferente aqui para a gente. A questão de quem vai receber esse dízimo. Ah, mas eu dei, a minha parte com Deus está feita. Não. E a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, ela dá uma ênfase grande nisso. Numa escala de pessoas, de ações que são condenadas por Deus, o primeiro é o pecado. Deus condena o pecado, vamos falar no Velho Testamento, do primeiro livro ao último livro. Há uma condenação do pecado. No Novo Testamento, da mesma forma. Mas qual é a segunda classe de pessoas que são condenadas? Que mais sofrem advertências? Que mais sofrem sanções? São os sacerdotes. Lê as passagens que vai falar sobre os sacerdotes. Deus nunca passou a mão em sacerdote. Deus sempre cobrou uma postura ética, moral, espiritual dessas pessoas. Eles que se achavam o maioral. Mas a grande maioria deles eram reprovados por Deus. Muitos pagaram até com a própria vida. E no Novo Testamento? Não muda muita coisa. Jesus condena os escribas, condena os fariseus, né? É muito duro com eles, comparam eles a sepulcros caiados. Então, esses que estão recebendo o dízimo e fazendo mau uso desse dinheiro, vão ser cobrados por Deus. E hoje a gente vê, né? A ostentação, o luxo. Porque muitos aí não estão vivendo dos dízimos e das ofertas. Além dos dízimos e das ofertas, que tem a sua função de estar ali sustentando os sacerdotes, por isso uma tribo foi separada. Essa tribo não podia fazer nenhum trabalho, a não ser o trabalho de Deus. Por isso eles eram sustentados com os dízimos e as ofertas. O que eles estão fazendo hoje? Cobrando para pregar também. Não se contentam só com o seu munus eclesiástico, o seu salário que ele recebe na igreja. Cada pregação tem um custo. E custos caríssimos, né? Hoje aí na tabela nós temos pregações aí de 40 mil reais, de 100 mil reais, né? Por pregações de uma hora e meia. Assim como cantores gospel, outras coisas que a gente podia ver nessa comercialização da fé. Não era diferente no tempo de Jesus. Deixa eu só concluir isso aqui. Né? Porque no tempo de Jesus tem um livro, se eu tenho em casa, se algum irmão quiser, eu posso emprestar para ler. Né? Que ele chama Jerusalém no tempo de Jesus. E os sacerdotes, né, ali que administravam o templo, eles vendiam tudo. A pomba que você tinha que comprar para o sacrifício, você tinha que comprar deles. Né? A ovelha você tinha que comprar deles. E mesmo assim, quando eles faziam aquele sacrifício que era contínuo, eles construíram dutos que saíam do altar e ia para um tanque. Aquele sangue ia para um tanque
E o sangue depois era vendido como adubo para os agricultores. Eles aproveitavam tudo. Tudo que você pudesse imaginar. Tudo era vendido. Tudo visava o lucro. E hoje nós vemos assim também. Né? A comercialização da fé. Muitas vezes a pregação é um dom de Deus. E a pessoa comercializa aquilo que é dom de Deus. Elinho, por favor. Sim. Sim, muito grande, exatamente. Hebreus 7, a interpretação do sacerdote Melquisedeque. Verso 4. Considerai, pois, quão grande era a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos seus despojos. Verso 8, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele a quem se testifica que vive. Né? Mostrando novamente a origem de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo do Velho Testamento. Né? Ele ofereceu exatamente ali para aquele sacerdote. No verso 17, porque dele, Cristo, assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Fazendo essa relação entre Melquisedeque e Jesus. A validade permanente do dízimo. Será que o dízimo é para os nossos dias de hoje também? Será que ainda continua valendo? É certo que, mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Mas nosso sacerdócio não foi mudado. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E nós somos representados diante de Deus pelo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, Cristo. Portanto, permanece o dízimo como parte de nossas relações com Ele. Né? O dízimo não foi abolido no Novo Testamento. Por quê? A gente fala da lei. Ah, mas foi abolida a lei. Qual lei que foi abolida? Foi a lei de Moisés. Que Jesus pegou todos os mandamentos, os 10 mandamentos, e resumiu em 2. Qual é o resumo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, a tua alma. Só que o dízimo é anterior à lei. Então ela não entra no pacote da lei ali. Ela não entra no pacote. O que foi abolida é a lei de Moisés, que vivia na era da lei, e agora nós vemos na era da graça. Mas o dízimo está fora, ele é anterior. Ele é anterior. Abraão cumpriu esse princípio como Melquisedeque. Em Lucas 11:42, Jesus censura os escribas e os fariseus. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo, o amor de Deus, o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Não o censura por darem o dízimo, mas por julgarem que o dízimo substitui a base real das relações com Deus. Sem o amor de Deus, o dízimo não é somente inútil, mas pode tornar-se nocivo, criando na alma o sentimento de suficiência e satisfação enganosa que poderá perdê-la. Esse é o ensino da teologia da prosperidade. Ela baseia somente em coisas materiais. Não está preocupado com amanhã. Está preocupado com hoje. Eu quero as bênçãos de Deus para hoje. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, materialmente, hoje. Não existe uma preocupação com a vida eterna. Não existe uma preocupação com uma vida espiritual. Por isso, aonde se prega a teologia da prosperidade, não se prega santidade. Não se prega ética.
não se prega amor ao próximo, mas tão somente fazer negócio com Deus. Essas comunidades, muitas vezes, é como uma casa de apostas. Eu vou apostar ali e vou desafiar Deus. Vejam que o vocabulário nesses lugares é exatamente isso. É desafio, é sacrifício, é investimento. Eu vou investir, porque eu quero receber de volta. Eu tive a oportunidade de conhecer um senhor, que ele tinha uma propriedade comercial muito grande, né? Era um salão muito grande. E uma determinada denominação, uma igreja, chegou para ele, né, e disse assim: olha, nós vamos montar uma igreja e gostaria que você pudesse investir. Não se importou, ele não era crente, ele não era daquela denominação, ele não era nem evangélico. Falou assim: olha, nós vamos montar, a nossa previsão de arrecadação é tanto, e você não vai cobrar aluguel, nós vamos te dar uma participação na arrecadação da igreja mensal. E assim ele fez com a igreja. Ele nunca frequentou a igreja, ele nunca foi na igreja, mas ele recebe uma participação daquilo que é arrecadado na igreja. Porque ele investiu. Como ele investiu? Com o seu ponto comercial. Então a gente percebe essa questão financeira. Não está ligado a ter um compromisso com Deus. Eu dou o dízimo, eu dou minha oferta, porque eu conheço o meu Deus. Porque para mim é uma forma de adoração, é uma forma de culto a Deus. Eu entrego, porque eu creio no Deus da providência, eu creio no Deus da promessa, eu creio que Deus está cuidando da minha vida. Eu tenho meu compromisso com Deus. Não porque eu quero algo em troca. Não porque eu estou investindo e quero retorno do meu investimento. Aí Malaquias diz: Deus manda trazer todos os dízimos à sua casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Aí ele está dizendo para quem? Para o ofertante, para o dizimista. A palavra para quem vai administrar isso é outra palavra. E dura. E dura. Então não se preocupe. Não olhe para quem vai administrar. Porque esse vai prestar conta a Deus. Esse vai prestar conta a Deus dos seus atos. Mas olhe para o seu compromisso com Deus. O seu amor, a sua dedicação a Ele. E o quarto aqui, dízimo, ato de fé. É claro que dízimo é ato de fé. A um povo empobrecido, cuja pobreza estava mal dividida, havendo alguns na opulência e muitos na miséria, Deus manda que, para começar, tragam o dízimo. Primeiro, mantimento na casa do Senhor. Depois, esperar em Deus. O que ganhavam não lhes bastava para o sustento. Pois bem, então tirassem a 10ª parte e o trouxessem ao Senhor. Na casa deles não havia mantimento bastante e o Senhor queria mantimento na casa dele primeiro. Antes era insuficiente, agora dizimada a insuficiência, ou Deus lhes daria mais ou passavam fome. Ou creem na palavra divina e trazem o dízimo, ou não creem. Tinham de arriscar em Deus o próprio sustento. Matéria de fé em Deus, pura e simples. É uma questão de fé, é um desafio. Está faltando? Tá, mas traz mesmo assim. Fazei prova de mim. Você me dirá que para algumas pessoas já o dízimo não é expressão de fé, porque não é parte do sustento, mas sobra perfeitamente. Leve-os até a arca do tesouro, assente-os ao lado de Cristo, para ouvirem a avaliação de Cristo. Mas trate de seu caso, meu leitor. O dízimo, para você, é sacrifício? Seu ordenado é insuficiente?
há doença em casa ou parentes para sustentar? Pois então comece pelo dízimo, como ato de fé na providência divina. Leve seus dízimos à igreja onde você adora a Deus. A administração do dízimo. Todos os dízimos à casa do tesouro era um anexo do templo, onde levam dízimos e ofertas. Não se encontra na Bíblia uma categoria criada por nós, a do fiel que administra seu próprio dízimo. Todo dízimo deve ser levado à casa de Deus, onde damos adoração. É parte dessa adoração. Não mandamos o hino para ser cantado no hospital, nem escrevemos oração para que a leiam no orfanato. Damos a Deus adoração integral em sua casa. Nada impede que façamos outras ofertas além do dízimo e as destinemos às causas que nos comovem. Mas o dízimo é para a manutenção do culto e parte do culto que escrevemos a Deus. Ninguém pode ser cristão avulso. Se havemos de administrar o dízimo, administremos com nossos irmãos na igreja, participando das assembleias e das eleições. Cabe à igreja administrar as ofertas e os dízimos. E na conclusão aqui, o dízimo, pois, é ato de fé e parte do culto. Quando o paraquedista salta no espaço, só poderá fazê-lo com o paraquedas fechado. Esse se abre depois, quando o corpo já despencou, deve ser, né? Nós temos bastante erros nessa revista, viu? Muita coisa errada nessa revista aqui. Então, o homem que pretende abrir primeiro seu paraquedas no avião e saltar com ele aberto, terá de procurar outra profissão. Se você pretende ter relações com Deus, terá de confiar nele e em sua palavra. Se não confiar, procure outro Deus. O nosso exige fé da parte daqueles que o buscam. Pois, meu leitor, aceite o convite de Deus para uma experiência. Faça a prova de Deus. Comece a dar hoje mesmo o dízimo à sua igreja. Atire-se no espaço. É certo que o nosso Deus é honesto e digno de confiança. Até ao dia presente, não se conhece caso de pessoa que confiasse nele e fosse por ele abandonado. E assim, trazido ao Senhor como expressão de fé, em sua providência, um dinheiro que para nós e nossa família é pão, vestuário e teto, mas que com alegria trazemos à casa de Deus, adorando a Cristo, nosso sacerdócio eterno. O dízimo será para nós bênção e não avareza. Estava conversando com o Elídio antes da aula, né? Falei, essa lição foi escrita pelo reverendo Boners Ribeiro. Eu não sei nem se ele é vivo até hoje. E é parte de um livro, né? Então, às vezes, fica meio confuso na lição, porque eles tiraram a parte de um livro, né? Então, se a gente leu, até falei para o Elídio, procurei hoje de manhã até na internet o livro dele, para tentar entender um pouquinho a mentalidade, o que ele estava seguindo, né? Mas não, o livro não está disponível, nem a internet não está disponível. Então, a gente possa estar entendendo isso, né? Essa colocação dele dentro do contexto, não é um contexto muito atual, né? Do seu livro, mas a gente consegue aplicar para os nossos dias de hoje. E eu acho que o grande ensinamento que fica para nós nessa manhã é isso, né? O dízimo, ele tem que ser entregue como expressão de culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Ele deve ser entregue com alegria, não com avareza, né? Não é daquilo que nos sobra, mas muitas vezes daquilo que nos faz falta, né? Porque é expressão de louvor e adoração a Deus. Essa é a nossa parte. E a parte de Deus está bem explícita ali, né? Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Que possamos ter essa visão, né? Que estamos na obra do nosso Deus e que a forma que é usado para sustento da obra de Deus é os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então nós evangelizamos, nós pregamos através também dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Deus possa abençoar a sua palavra nessa manhã. Amém?